Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E uma irmã no comentário falou assim: eu gostaria que você passasse o seu entendimento a respeito de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que quem é o Deus deste século dito por Paulo? É o tema deste vídeo, desta pequena mensagem, para responder a nossa irmã que está com essa dúvida. Eu vou passar o meu entendimento, não sou dono da verdade, não sou eu quem descobriu se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, não sou. Eu vou passar o meu simples e humilde entendimento com base nos escritos bíblicos. Com certeza, se eu tocar nesse assunto daqui a 6 meses, 1 ano, com certeza eu vou ter um entendimento mais aprofundado, mais amplo. Mas a princípio eu vou passar um entendimento que, no meu modo de ver, é curto, grosso e fácil de entender. Porque assim está escrito, veja, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 4 e 5. Vou pôr no 3 aqui, no 3. 3 e 4. Estou utilizando o texto da Almeida século 21. Aí eu vou te mostrar em outras versões o porquê que dá-se um meu entendimento de que é um ser do mal, é um Deus que foi assim, que é inimigo do Criador de todas as coisas. Dá essa impressão, dependendo a Bíblia, o texto bíblico que você tem. Porém, eu vou buscar aonde? Para tirar a dúvida. No livro do Reverendo Cuscuz com Omelete Frito. Vou procurar no Jarbas que inventou o coco fresco. Não vou. Eu vou buscar eu aqui, Cláudio Mendes, nesse canal Limpos pela Graça. Você que me acompanha há algum tempo, me acompanha não. Não anda comigo não, que eu não acerto o seu comigo não, que o meu anda atrasado às vezes. Você que acompanha os vídeos desse canal aqui, você tem percebido que eu não busco nada fora do que está escrito. Aí entra alguns no comentário, trazendo teologias, tá dando... Não me interessa. Se eu quisesse conhecer esses estercos, eu frequentava esses lugares. O meu entendimento, eu peço a Deus que Ele me dê, me clareie, conforme os seus escritos, conforme a sua palavra. Fora daqui não me interessa nada. Nada. Às vezes são curiosidades que eu vou lá no Google, vou lá em algum local e acho alguma curiosidade. Mas esse entendimento está claro aqui. Então eu vou procurar, com base no Códice Sinaítico, qual é o texto mais fiel para analisarmos. Então veja, Almeida século 21, assim está. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo. O que é perecer? Morrendo. Na religião eles ensinam o que é? Sofrendo. Não, perecer é morrer. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão morrendo, que está encoberto. 4. Entre os quais o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século. Presta atenção, deste século. Um século é quanto tempo? 100 anos. Então não é um Deus eterno. Aqui, nesse versículo, dessa forma aqui, entende-se que era um Deus daquela geração. Um Deus, com D minúsculo, daquele ambiente, daquele aion, daquela época, daquele momento. Entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, neste texto está o Deus desse século. Agora, se eu pego a Bíblia, o texto que eu mais gosto de ler, que é a Nova Almeida atualizada, veja como está. Veja como está. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. 4. Nos quais o Deus desse mundo, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, se você tiver uma Nova Almeida atualizada e você ler, na sua mente você vai estar falando, é o Deus do mundo, é o segundo Deus. Dá essa impressão. Então nós temos o primeiro, que é o Criador de todas as coisas, que é o soberano, que é Elohim, que é o Criador, que é o eterno, porém tem outro, que a religião dá o nome de Satanás, de diabo, de Lúcifer, de Beuzebu. Mas nós sabemos que tudo isso são adjetivos. O Beuzebu
dito nos livros históricos, quando você vai buscar referência e informação dele, se tratava de Baal-zebub. Era um deus com D minúsculos na mitologia grega, nos antigos, que eles achavam, eles adoravam, achando que era um deus. Baal-zebub. Quando veio para os livros históricos, mudou para Beelzebub, que não tem nada a ver. É uma referência que os judeus, os fariseus achavam, falavam referente ao Baal-zebub. Então nós sabemos. Então, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento. Aí nesse texto fala, tá vendo? É o Deus do mundo, é o Deus que controla todas as coisas. Não! Na King James Fiel também está assim, viu? Uma Bíblia tão conceituada, vejam, um dos textos melhores que tem, mas tá vendo que nenhuma Bíblia, você tem que ler com cuidado. Você está no canal certo, tá? Porque eu aqui não fico falando, enchendo linguiça, não. Eu tô aqui, às vezes você fala, pô, você é meio prolixo. Não é que eu sou prolixo, eu preciso detalhar nos mínimos detalhes. Olha, na King James Fiel, 1611. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. 4. Nos quais o Deus desse mundo cegou a mente daqueles que não creem. O Deus desse mundo. Então, na Nova Almeida Atualizada e na King James, está Deus desse mundo. Na NVI está assim. Versículo 4, para não... Vou direto aqui. Ó. O Deus desta era, aqui já cabe para o século. Porque o Deus daquela era, daquela época, daquela geração. O Deus daquele século, aí sim. Então, na NVI, o Deus dessa era cegou o entendimento. Então ali esse Deus era daquela época, há 100 anos atrás era outro Deus, assim, o modo que eles falavam. O Deus hoje desse mundo é um, que nem... Quem é o Deus que cega aqui? Quem é o Deus dessa época agora? Os líderes religiosos. Esse Deus com D minúsculo, aqui, hoje em dia, é a mente, é um entendimento, não é que eles usa lá trono, não. É o entendimento deles, o Deus que está dando um entendimento para eles, é o Deus dessa geração, que são os líderes religiosos, que eles não aceitam a revelação do Cristo ressuscitado. Eles não aceitam a sã doutrina. Eu não estou nem falando do evangelho eterno, eu estou lá em Paulo. Eles não aceitam nem o que Paulo pregou. Eles não aceitam, eles vivem lá no evangelho as boas novas para os judeus, para os israelitas. Eles vivem antes da cruz. Então o Deus desse século que tem cegado o entendimento dos filhos eleitos do Pai, que são os espíritos, é a religião. O Deus dessa época é a religião. O Deus daquela época que Paulo falava aqui era os líderes religiosos, era o que comandava, controlava os fariseus, os saduceus, os escribas, os líderes religiosos, os judeus religiosos, os seguidores de Moisés, que perseguiam os discípulos, que perseguiam aqueles que anunciavam a graça de Deus. Era o Deus daquele século, era o Deus daquela era. Você consegue entender a diferença? O Deus dessa era, então aqui é importante. Agora eu vou voltar lá na NVI, na século 21, que é a mais, nesse texto aqui é a que mais se aproxima do Código Sinaíta. Então se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Aqui os incrédulos eles falam assim, incrédulo é os que ficam no bar bebendo, fumando. Não, os incrédulos, porque eles não têm obrigação nenhuma. Os que não frequentam esses templos religiosos, eles não têm obrigação nenhuma, então eles não são incrédulos, porque você não apresentou nada para eles. Como que? Os incrédulos aqui são os religiosos, que quando você fala que Jesus já voltou, ele te fala, você é um herege, você é um mentiroso. Quando fala que o juízo de Deus, o juízo eterno já ocorreu, você tá louco? Se Jesus nem voltou ainda, como aconteceu? Os incrédulos são os religiosos. Está bem claro que não precisa buscar exegese ou hermenêutica em lugar nenhum. Então, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, daquela época ele estava falando, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus aqui é Moisés? A imagem de Deus aqui são preceitos, ordenanças cerimoniais de Moisés? Não, como que pode ser? A imagem dele é um batismo nas águas? Não pode mais. Porque lá em Atos 10, a voz que falou naquele lençol lá, falou, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, que o que purificou foi o sangue que verteu naquela cruz.
Então, Moisés não pode ser mais a imagem de Deus. Não pode. A imagem de Deus é Cristo, Cristo ressuscitado. Então, a religião está em Moisés, a religião não está nisso daqui. Por quê? Porque o Deus desse século, daquele século, e o Deus desse século, tem cegado o entendimento deles, que são os líderes, que é a religião. A religião em geral tem cegado eles. A pessoa, quando sai da religião, o véu é tirado. Aí ela vem para a luz, ela começa a entender as coisas. Opa, peraí, não é assim. Ah, dízimo nunca foi dinheiro. Ei, então batismo nas águas não vale nada, porque eu já fui, todos que nasceram depois do ano 70, depois do Tetelestai, depois daquele sangue, foi purificado. É pela fé, é tudo pela fé. Então agora vamos conferir no Códice Sinaítico como está. Vamos lá. Abri o códice aqui, ó, passando aqui, você consegue ver? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ó. Portanto, tá aqui, ó. Versículo 3 e 4, eu vou ler para você. Ó. No Códice Sinaítico, você vai ver que assim está. Mas, se o nosso evangelho também está velado, entre os que perecem, está velado. 4. Entre os quais o Deus desse século, tá vendo? Não é Deus do mundo. Deus do mundo, desse mundo não. Então a Bíblia que tem esse Deus desse mundo está fora. É um versículo tendencioso. É um versículo que dá-se a impressão que é um Deus que controla tudo. É o segundo Deus. Então no versículo 4 diz, 2 Coríntios 4 está aqui. Entre os quais o Deus desse século obscureceu o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então se você quiser conhecer Deus, é só você conhecer o evangelho dele, as boas novas, a sã doutrina do Cristo ressuscitado, porque lá atrás era Jesus de Nazaré, e Yeshua, Mashiach, era um véu que revestia o Espírito de Deus. Então, conforme está aqui, conforme está no Códice Sinaítico aqui, ó, todinho no Códice, o texto que mais se aproxima, que é idêntico a isso, é justamente a Bíblia, o texto da Bíblia século 21. Aí você já vai falar, não, então tá vendo por que eu tenho 38, 40 Bíblias de estudo, entre Bíblia de estudo tudo que eu tenho aqui? Por causa que eu fui comprando. Hoje não, graças a Deus eu tenho esse aplicativo aqui que tem a versão que eu quiser, ele tem aqui, ó. Dá uma olhada, só vou colocar aqui pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. O que você quiser tem, ó. Tem todas as versões, ó. Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia do nosso irmão Geraldo, que ele gosta muito lá, ó, que é a Almeida Revista Atualizada. Olha como que está na ARA. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está quase igual, só não está certo aqui porque é aqueles que se perdem. Ir lá e perecer, não é perecer, deixa eu ver se eu coloco aqui no dicionário pra gente ver aqui, ó, que perecendo, ó. Aqui, ó, se o nosso evangelho está encoberto é para os que estão perecendo. Vamos colocar aqui pra gente ver o que significa perecendo. Aqui, ó, perecer, morrer, acabar, ser destruído. Então, estava perecendo, estava morrendo. Então, a Almeida Revista Atualizada saiu um pouquinho fora. Aqui, para esse entendimento, a Bíblia correta, o texto correto é da Almeida século 21. Aí você vai falar, então é essa. Não é. Porque tem vários textos também tendenciosos. A King James Fiel é uma das melhores, do melhor texto. Mas você vê, fala que é o Deus do mundo. E deixa eu colocar lá de novo, desculpa, você está sendo prolixo, não quero que você entenda. Eu estou aqui para clarear sua mente, para ajudar. Nos quais o Deus deste mundo. Aqui, ó, um texto quase perfeito aqui. Dá uma brecha por uma tendência para falar que que aqui existe outro Deus. Pronto. A prova que o checkmate que eu sempre falo é isso aqui. Então se Paulo achava nesse texto que esse Deus era um Deus do mal, então ele não leu Isaías. Claro que isso aqui Paulo estava falando do Deus do entendimento, dos líderes, da religião, dos seguidores de Moisés daqueles dias. Claro, está claro isso. Aí você fala, mas como que você garante isso? Claro que eu garanto. Paulo era um conhecedor exímio do Antigo Testamento, da Torá, do livro de Isaías, de Salmos, das profecias. Apolo, porque é o forte candidato de ter escrito o livro de Hebreus. Apolo era um mestre em conhecimento do Velho Testamento. Só que Paulo
não leu o que eu vou ler para você agora? Isaías 45, versículo 5 ao 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Ei, presta atenção, deixa esse mingau de lado, presta atenção aqui. Você que acha que esse Deus aí que falou é Satanás, presta atenção. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Ei, além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. 6. Para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Você entende? Porque está claro que esse Deus que ele falou não tinha nada a ver de um ser do mal, de cauda, de chifre, que soltava fogo pela vento. Tem uns que falam que solta fogo até pro calcanhar. E aí? Fala a verdade, é uma maravilha, não é uma maravilha? Não é tirar um fardo, a carga de um bitrem. Eu sou ex-caminhoneiro, então eu sei um pouco disso. A carga de 45 mil quilos das costas do 1113, de uma muriçoquinha, é uma comparação, não é? Quantos anos você frequenta uma sinagoga chamada igreja e você achava que isso daqui era um Deus do mal? Não é. Só há um Senhor, só há um Deus, só há um Elohim, só há um Criador, só há um Eterno. Por isso que o Deus daquele século e desse século é os líderes religiosos. São eles que têm escondido o conhecimento, são eles que têm ocultado o conhecimento da sã doutrina dos filhos do Criador, do Eterno. Pregando maldições, vivendo antes da cruz. Assim é, meu amado irmão e minha amada irmã. Enquanto existir religião na terra, enquanto existir esses falsos profetas, esses hereges, enquanto existir esses cães, esses ladrões mercenários, esse Deus, com D minúsculo, sempre estará por aí, enganando as pessoas, manipulando as pessoas, roubando as pessoas, tosqueando as pessoas, escalpelando as pessoas, comendo o Danone das pessoas, comendo o arroz doce das pessoas. São esses aí que usa calça, terno, gravata. Tem uns cães aí que eles são tão cães que eles usam até o quipazinho de judeu, o tabitizinho de judeu, a roupinha de judeu. No antro, na chopana deles, tem candelabro, tem óleo, tem chofar, tem mandinga, tem envelope, tem vassoura. Tudo coisa de judeu, tudo coisa de... Amém? Então, o Deus desse século, dito por Paulo, é o mesmo Deus de hoje. É o que comanda, o que coordena, que induz esses cães a mentir, a roubar, a enganar as pessoas. É o mesmo. A mesma situação. Só mudou o endereço, só mudou a época. Mas foi naquele século, foi naquela era e é nos dias de hoje. Além, fora isso, no reino espiritual só há um Senhor. Só há um Criador. Se você está passando, se você de vez em quando leva um trupicão e um tropeço numa pedra, é porque você está aprontando alguma coisa. Se a sua vida está indo igual o caranguejo, bota a mão na cabeça, ei, você está aprontando alguma coisa. Você está sendo disciplinado e você está botando culpa achando que existe um Deus que deve... Ei, não, é a sua carne. A sua carne que está mais em evidência do que o Espírito do Criador que está aí. Tome juízo, crie juízo. Não sei o que ela come, descubra o que o juízo come, cria juízo. Para ver se você não vai ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de... vai reinar em vida. Aí entra uma religiosa, reinar é ser rei, príncipe. Ei, reinar é comandar os seus sentidos, reinar é você comandar os seus desejos, reinar é você comandar a sua vida. Aí você que é uma religiosa, você já leva para o outro lado. Não, reinar no dicionário é ser rei, rainha, princesa. Mas o nosso conhecimento aqui não, a gente é humilde. O nosso reinar é nós sermos comandante do nosso navio espiritual, nosso navio aqui, ó, da mente. É quando alguém chamar para ir cheirar, ei, não faça isso, não pertence a mim, não. É quando alguém te chamar você para encher o pote de cachaça, você fala, ei, isso não faz mais parte, não. Agora eu governo a minha vida. Agora eu estou reinando em vida. Eu levo o meu barquinho, o meu navio para onde eu quero. Amém? E para você que está reinando em perfeita vitória e crê que o Espírito, o Senhor, está aí no seu espírito, faça essa oração. Esquece a oração dos judeus.
Esquece o Pai Nosso que está no céu. A sua oração é essa: Pai Nosso que está em nós. Santificado já foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feito. E já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu só falo isso porque eu creio. Eu confesso o Espírito, o Senhor, em meu espírito, porque eu creio. Porque eu sou um filho da promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes da lei de Moisés. Eu creio nisso. Eu sou um filho, eu faço parte do povo da fé, não de obras, não de mandingas, não de... Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.